Vida Longa CBN. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. E se na vida real a mistura de emoções ela pode significar uma instabilidade emocional ou até mesmo um sinal de alerta, no filme Divertidamente 2 é justamente o contrário. Conhecer as emoções, saber lidar com cada uma delas é fundamental para a gente ter vida longa, né? Viver muito, muito de forma saudável. No primeiro filme, gente, ele foi lançado em 2015. O filme trouxe a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. No lançamento de agora, né, parte 2 do Divertidamente, que já é um sucesso de bilheteria, essa turma ganha outros integrantes: ansiedade, a inveja, a vergonha e o tédio. Vamos conversar um pouquinho sobre como é que a arte imita a vida? Quem está conosco ao vivo nesse Vida Longa CBN é o doutor em psicologia Eduardo Silva Miranda, um dos nossos convidados desta manhã. Eduardo, bom dia, seja bem-vindo. E bom dia, Fernanda, bom dia aos amigos da CBN, um prazer estar falando com vocês. Eu é que agradeço. Não se fala em outra coisa, né? Sobre as emoções que foram apresentadas aí às nossas crianças, adolescentes e por que não os adultos? Porque eu particularmente adorei o filme, viu, Eduardo? Exatamente, Fernanda. Quando vocês me falaram que a gente ia conversar sobre um filme, eu fiquei pensando, caramba, será que se a gente der algum spoiler, será que o pessoal vai ficar ansioso, hein, Fernanda? Eu fiquei preocupado com isso aí. Mas, assim, e tem um lado muito bom, assim, em relação ao filme, no sentido de que muita gente está gostando, muita gente está indo ver, e isso gera essa nossa conversa, né? Gera a possibilidade de a gente conversar sobre esse assunto. O lado ruim é porque tem muita gente se identificando com a ansiedade, né? Que é a emoção principal ali do filme. Isso tem que deixar a gente com os olhos abertos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, né? Então, a gente precisa estar de olho nisso daí, com certeza. E sabe o que eu achei legal também? Eu tenho adolescente em casa, né? E assim, não querendo antecipar nada do filme para ninguém, mas eu só vou contextualizar para vocês entenderem. Conta a história de uma menina que é adolescente e que está passando por todas essas emoções naquela vida dela da infância, né? Da juventude. E como que essas crianças estão se enxergando nisso, Eduardo, sabe? Elas entendem o porquê que elas estão com o coração acelerado, muitas das vezes angustiadas, trancadas no quarto, sabe? Exatamente. Eu também tenho adolescente em casa, Fernanda, e assim, mesmo, né, a gente tendo em casa ou não tendo, a gente consegue reparar isso não só com os adolescentes, que é bem o caso do filme, é focado numa adolescente, inclusive a chegada dessa adolescência é o que no filme desencadeia uma série de situações, que é uma coisa muito representativa, muito ligada à realidade, né? Mas entender um pouco das emoções ajuda todos nós, crianças, adolescentes, adultos, idosos, todo mundo precisa entender que isso se desenvolve. Essa é uma mensagem muito bacana do filme. As emoções se desenvolvem, elas não vêm prontas, e a gente também não nasce sabendo lidar com elas. É preciso desenvolver essa lida também, né? Pois é, e você mesmo disse, né, que a ansiedade foi a emoção que mais se destacou no Divertidamente 2, e que nós somos, né, o país mais ansioso do mundo. Por que a gente está assim, Eduardo? Então, Fernanda, é um conjunto de fatores, né? A gente tem algumas situações que levam a gente a estar nesse topo desse triste ranking, né? Vamos chamar assim. Algumas situações, insegurança no sentido físico, no sentido de segurança pública mesmo, a questão econômica, o uso exacerbado de internet, redes sociais e coisas do tipo, o excesso de tempo em tela, né? Então todas essas coisas vão se somando e acaba que, infelizmente, geram exageros. Daí a história da ansiedade. É um conjunto de fatores econômicos, sociais, psicológicos, se não dizer, que acaba contribuindo para isso, e a gente também, por ser um conjunto de fatores, a gente só consegue reduzir esses índices de ansiedade também atuando em diferentes frentes. Precisa ter uma coisa multidisciplinar aí para a gente poder juntar nossos colegas de educação, saúde, todo mundo. Tem questões que envolveriam políticas públicas também, para a gente poder conversar acerca de ações que reduziriam esse número triste aí de maior país mais ansioso do mundo, né? Isso. O Eduardo, quando você fala assim, né, o uso exacerbado de tela, qual o efeito da tela, né, no nosso organismo que tem gerado essa inquietação?
E essa orientação, assim, que é generalizada, né? Eu só ouço isso, assim, todos os momentos. Vamos tirando as telas, vamos reduzir as telas, está na hora de limitar as telas. Esse assunto é bem interessante, Fernando, e eu tive a alegria de ser convidado para participar de um grupo do Conselho Federal de Psicologia que a gente está criando justamente uma espécie de cartilha, vamos dizer assim, uma publicação, que é voltada para orientações especificamente desse assunto, a questão do uso de telas por nós, né? Especialmente voltado para criança e adolescente, e o que famílias, professores, o que os interessados nesse assunto poderiam fazer. E o que acontece? As telas, primeiro, tem a parte, vamos chamar assim, da cerebral, a neurociência da coisa, né? Então, tela deixa a gente muito vidrado ali e isso faz com que a gente não tenha descanso, né? Uma coisa que é muito comum em consultório, por exemplo, as pessoas descansam de uma tela mudando para outra tela. Exemplo, vamos supor, a pessoa trabalha com alguma coisa ligada a um monte de gráficos lá no Excel, aí quando ela vai descansar, fazer sua pausa, ela vai para o celular para olhar o Instagram, para olhar os Reels, para olhar o YouTube, então os olhos não param. E gera uma questão de você ter uma atenção muito concentrada por muito tempo. Daí gera o estresse, daí leva a ansiedade. A própria maneira de ser das redes sociais, que colocam aquelas coisas assim, os vídeos infinitos ali, que a gente está sempre passando, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, quer dizer, não tem fim. A gente que teria que dar o fim àquilo, e a gente tem aquela questão de sentir prazer, de sentir alegria, sentir um certo relaxamento fazendo aquilo, o que é especialmente mais complicado em criança e adolescente. Por isso que o tempo de tela faz mal fisicamente primeiro e depois vai atingir as questões psicológicas, algumas questões mais simbólicas, digamos assim, né? Imagine sua noite para essas crianças dormirem depois. Pois é aquela velha história. É como se a gente estivesse inserindo uma série de estímulos para as crianças e para os adolescentes, principalmente, e depois quer que fique quieto, né? É uma coisa completamente incompatível. É como se eu estivesse tomando muito café ou alguma coisa, um energético, digamos assim, e deitasse para dormir imediatamente. Não faz sentido isso. O ideal seria, por exemplo, que nós tivéssemos um espaço de tempo entre a utilização da tela e ir dormir, pelo menos ali, uns 15 minutinhos ali, para a gente poder ter esse desligamento e isso aumentar, por exemplo, a qualidade do nosso sono. Isso vale para todo mundo, tá, gente? Criança, adolescente, adulto, todo mundo, tá? Isso aí. Agora, esses sentimentos, a ansiedade, a inveja, a vergonha, o tédio que chegaram agora, somados aos anteriores, né? Tudo isso faz parte em algum momento da nossa vida, não, Eduardo? Certamente, Fernanda. E nesse ponto, o que acontece? O filme tem uma licença poética, como qualquer obra artística, né? Então ele não retrata exatamente o que acontece em termos da nossa neurologia, vamos dizer assim, né? Mas, exemplo, as emoções elas já acontecem antes um pouco da puberdade. A gente sente vergonha antes da puberdade, né? No filme é como se chegasse apenas depois, digamos assim. Mas a gente tem uma complexidade no sentido de que essas emoções vão se surgindo e elas vão se ligando e uma influencia a outra. Existem, né? Não sei, eu estou pensando aqui como falar sem dar muitos spoilers, né? Mas, por exemplo, a gente tem uma ligação muito interessante que acontece na vida real também, que é entre o medo e a ansiedade. E nenhuma emoção, ela é ruim em si, ela é completamente ruim, né? A ansiedade nos ajuda a fazer alguns planejamentos também. Ela nos ajuda a fazer uma perspectiva de futuro, onde a gente consiga vislumbrar algumas possibilidades e nos prepararmos para elas e também reagirmos em relação a isso. O problema é quando fica exacerbado, é quando fica exagerado, quando fica de uma maneira que começa a desorganizar a nossa própria vivência e maneira de ser com as pessoas. Aí que a gente tem esses problemas que nós estamos vivenciando, especialmente na época que a gente está. Eu acho que você já ouviu falar, né? Quem não tem inveja boa? Não se inveja boa? Boa, então. Pois até isso, porque se eu penso na inveja como sendo, olha, eu gostaria de ter aquilo que o outro tem, né? Às vezes o pessoal fala assim, não, uma invejinha, né? Agora, se eu consigo, né, transformar isso para agora eu vou me desenvolver a ponto de estar como aquela pessoa, ou de estar, né? Ou seja, não é que eu quero que ele deixe de ter o que ele tem, eu quero ter também. Então isso pode ser interessante sim, é o modo como a gente vai desenrolar isso, né, no nosso convívio com as pessoas e com a gente mesmo, né?
Isso mesmo. Gente, ó, nós estamos conversando sobre as emoções, né? E elas chegaram às telonas do cinema. E exatamente esse é o tema do nosso Vida Longa CBN. Meu convidado é o Eduardo Silva Miranda, ele é doutor em psicologia, professor universitário. A gente está falando, começamos falando da ansiedade, vamos passear por outras aqui ao longo dessa conversa. Eduardo, a gente está um minutinho aqui do repórter CBN, e aí eu já deixo um desafio, né? Para que a gente tenha essa vida longa, a gente vai ter que aprender a lidar com elas, né? Muitas das vezes é uma atividade física, outras a gente realmente precisa de uma terapia, e em alguns casos a gente precisa até de medicamentos. O que a gente não pode ter é vergonha, né, de pedir ajuda, não é mesmo? Perfeito, exatamente. Ótima colocação, Fernanda. A gente precisa superar essa vergonha para a gente poder justamente melhorar, poder conversar com quem possa nos ajudar, poder compreender melhor o que está acontecendo e perceber, como também aparece no filme, agora não é um spoiler, as emoções elas vão se desenvolvendo e vão se tornando mais complexas, então a gente tem que acompanhar isso para poder melhorar também a nossa lida com essas mesmas emoções. Isso, eu volto já, tá, Eduardo? Contigo, a gente só para o repórter CBN. Beleza. 10 horas e 34 minutos, estamos de volta com o nosso CBN Vitória neste sábado, 6 de julho de 2024. O meu convidado é o Eduardo Silva Miranda. Ele é doutor em psicologia, professor universitário, e a gente está falando das emoções que chegaram com o Divertidamente 2. Deixei o repórter CBN com uma provocação aqui para o Eduardo, né? Quando é que a gente precisa de entender que não só mais a atividade física, né? Ela está nos ajudando a controlar nossas emoções, a gente precisa de ir para uma terapia e a gente precisa de ajuda de medicamentos. Estou voltando contigo, Eduardo, e com as suas orientações. Eu estava aqui tentando segurar a ansiedade, Fernando, ouvindo o repórter CBN, tentando segurar a ansiedade aqui para voltar a falar bem com vocês aqui. Olha só, então, a gente tem que tentar superar essa vergonha, né? No sentido da gente poder se cuidar e aceitar ajuda, especialmente no que diz respeito à saúde mental. A pandemia, ela causou uma coisa que foi assim, uma espécie de efeito colateral indireto, que foi algumas pessoas que não acreditavam na importância do cuidado com saúde mental passaram a acreditar, infelizmente, por motivos ruins, né? Por conta de ter contato com situações que nunca imaginou que teria. E aí, na medida em que isso acontece, a gente percebeu, nós que trabalhamos em saúde mental, a gente percebeu que em alguns nichos, alguns grupos de pessoas que antes eram muito preconceituosas acerca disso, passaram a ser um pouco menos e passaram a se cuidar um pouco mais, e esse é um efeito positivo. Espaços como esse que a CBN abre para a gente poder falar sobre esses assuntos ajudam as pessoas a entenderem que não pode ter mais vergonha, nós já precisamos superar isso, né? De termos aí situações de preconceito, inclusive, com pessoas que têm questões mentais um pouco mais agudas, mais complicadas. A gente tem que perceber essa diversidade, perceber a inclusão, inclusive, a gente tem conversado muito, por exemplo, sobre autismo e dentre outras coisas, né? Então é a gente poder superar essa vergonha para a gente se cuidar e, pensando na ideia de vida longa, esse cuidado vai ser pela vida inteira. Assim como o exercício físico, a gente não vai fazer um pouquinho agora e parar, nós vamos cuidar e vamos sempre cuidar. Isso não quer dizer fazer terapia necessariamente para sempre, assim, não necessariamente. Quer dizer a gente ter alguns cuidados em direção a isso. O Eduardo, quanto mais a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo a controlar melhor tudo isso, ou não? Você pega, por exemplo, assim, olha, idosos muito ansiosos, muito introvertidos. Ótima pergunta, Fernanda. Não necessariamente a gente vai aprendendo, não. Por quê? Porque a ideia de que a gente vai nos tornando mais experientes e a gente necessariamente vai ficando melhor, depende um pouco, tá? Por exemplo, a gente, com certeza, com a medida que vai passando o tempo, a gente vai ficando mais experiente, a gente aprende a lidar um pouco melhor com as coisas, mas isso parte das oportunidades que a gente tem também. Então, não é o mero passar do tempo. Por exemplo, uma pessoa com 25 anos e uma outra pessoa com 45 anos, significa que a de 45 é 20 anos mais experiente em relação a isso, e, portanto, melhor? Não necessariamente. Por quê? Porque tem que haver espaço para uma reflexão sobre isso, tem que haver espaço para uma conversa sobre isso,
tem que haver espaço para a gente poder pensar sobre as nossas próprias ações e ver onde é que a gente pode melhorar, onde é que a gente não pode, conversar um pouco com as pessoas que a gente confia, amigos, familiares, enfim. Então, existe todo um desenvolvimento em cima disso que ele pode acontecer ou não. Ele pode acontecer de forma satisfatória ou não. É muito comum algumas pessoas utilizarem as mesmas ferramentas, vamos chamar assim, emocionalmente falando, para lidar com algumas coisas, e não funciona mais posteriormente. Exemplo, uma coisa que tem muito a ver com o Divertidamente 2, que é a chegada da adolescência da Riley, né, que é a menina principal. Os pais, isso acontece com qualquer pai, mãe de criança que está se tornando adolescente. As ferramentas que a gente usa para lidar com os filhos crianças não são as mesmas que vão dar certo com os filhos que agora são adolescentes. E também não serão as mesmas quando esses filhos se tornarem adultos. É preciso haver uma mudança nisso daí. Isso é bem complexo. Então, não é necessariamente passar o tempo que faz com que a gente se torne mais experiente, mais eficaz na lida com as emoções. Precisa ter alguns outros cuidados e é possível, sim, infelizmente, termos idosos bastante ansiosos, pessoas que não estão conseguindo lidar bem com suas emoções e precisam de ajuda nesse ponto também. É isso. Eduardo, adorei nossa conversa. Vamos deixar como dica aqui para controlar a ansiedade. Vamos pro cinema, né? Exato, olha só, inclusive vamos avisar, a gente não tá recebendo por fora não, tá, gente? Pra falar pra vocês irem ver o filme, mas é sério, eu diria que é muito legal a gente ver o Divertidamente 2, porque eu acho que o grande lance desse filme, Fernando, é que ele permite que a gente tenha conversas sobre as emoções. Então, sabe, pais, quer levar os filhos, pode levar, às vezes tá achando que vai ser muito infantil para um filho que já tá adolescente, já tá meados da adolescência, não se preocupa com isso, vai tranquilo, porque ele tem o poder de gerar conversas sobre essas emoções, sobre situações que podem ser similares. O filme retrata muito bem essa questão e as complexidades envolvendo as emoções. Então, uma ótima dica, especialmente para quem puder estar de férias aí nesses dias, é uma ótima pedida, com certeza. Isso aí. E a gente se permitir desacelerar também, né? Ir ao cinema, comprar uma pipoca, rir um pouco, independentemente se é divertidamente ou não, né? Eu acho que a gente precisa disso. Com certeza, e focar no agora, sabe? Que é aquela coisa assim de agora onde é que eu estou? Agora eu estou ouvindo a CBN, daqui a pouco eu vou ao cinema. E quando for ao cinema, vá ao cinema, senta, curte o filme, seja qual for, curte estar ali, sozinho, acompanhado consigo mesmo, né? Sozinho, ou acompanhado, ou com família, não sei. Curta aquele momento, isso vai ajudar bastante a diminuir esses nossos índices absurdos de ansiedade, a gente focar um pouco mais no presente e curtir o que tem de bom no presente, tá bom? É isso. Eduardo, tudo de bom para você. Excelente final de semana, hein? Para todos nós, Fernanda. Obrigado por falar com vocês, com os amigos da CBN, estou à disposição. Bom final de semana. Muito obrigada.